Olá, eu sou a Sofia e eu vou falar um pouquinho sobre humanidade e meio ambiente. Mas antes eu gostaria de ressaltar que, apesar de eu ter colocado essas duas coisas como sendo diferentes, como sendo duas coisas independentes aqui no título, humanidade e meio ambiente são uma coisa só. A humanidade faz parte do meio ambiente, assim como todos os seres vivos. E por isso nós temos que ter ciência das nossas ações e das consequências dela, para que possamos utilizar o meio ambiente como fonte de matéria-prima por tempo indeterminado. E para isso, então, eu vou trazer alguns conceitos. O primeiro deles é magnificação trófica, ou bioacumulação. A magnificação trófica ela é um processo ocasionado pela impossibilidade de um organismo de se livrar de alguma substância química. Então, ele acaba acumulando essa substância química no seu organismo, de tal forma que os próximos níveis tróficos também vão acumulando esse mesmo substância química de uma forma maior. Aqui tem um esqueminha com um exemplo. Um agricultor que despeja um produto, um agrotóxico na sua lavoura, está despejando esse produto nos produtores. É um produto químico que não pode ser eliminado, que vai ser acumulado por esses produtores, e os consumidores primários vão se alimentar desses produtores. Se alimentando desses produtores, os consumidores primários vão acumular uma quantidade maior dessa mesma substância química. E assim por diante, ao longo da cadeia de teias alimentares. Acontece que o consumidor primário, aqui no exemplo da galinha, ele não vai comer apenas um milho ao longo da vida. Ele vai comer uma série de milho. Cada milho que ele comer com uma pequena quantidade dessa substância tóxica, no fim, vai gerar um acúmulo no próprio organismo de uma grande quantidade dessa mesma substância tóxica, que vai ser ingerido por humanos. Humanos que comem várias galinhas ao longo da vida. Então, aqui, consumidores secundários, terciários, apresentam uma grande quantidade dessa substância tóxica no seu organismo, sendo os decompositores os que mais acumulam essa substância. E um exemplo é o mercúrio. O mercúrio é um metal líquido com uma forte bioacumulação, ou seja, nós não somos capazes de liberar esse metal pesado. E ele era muito utilizado na garimpagem, na busca por ouro, porque ele se liga ao ouro e faz com que o ouro se sobressaia às demais pedras. Então, era mais fácil de coletar o ouro. Só que essa mistura de mercúrio com ouro, quando ela é aquecida, o mercúrio volatiza, ou seja, ele pode ser respirado no ar. E isso acarreta, por exemplo, essas pessoas que mexiam com garimpagem podem estar altamente contaminadas com esse metal pesado, porque dia após dia, respirando essa volatização do mercúrio, com certeza contamina. E por não conseguir liberar essa substância, esse mercúrio fica acumulado no organismo. Além de que o mercúrio cai na água, contamina os produtores, os consumidores primários consomem os produtores, os secundários consomem os primários, os terciários consomem os secundários e assim por diante, inclusive nós humanos, que consumimos tanto terciários, quanto secundários, quanto primários, e acabamos, portanto, sendo muito prejudicados por essa tática que teoricamente deveria nos favorecer, né? Outro exemplo é o DDT, que significa de clorodifeniltricloroetano, que era muito utilizado como um pesticida para o combate da malária nos anos de 1950 e 1970. Ele era usado como um pesticida e também utilizado na agricultura. Tanto é que tem muitas, naquela época, né, tinham muitas propagandas disseminando como o DDT era um ótimo produto para a agricultura. Acontece que o DDT ele contamina lençóis freáticos, o solo, e também é uma substância bioacumuladora, ou seja, nosso organismo não consegue se livrar dela. O que acarreta em algumas consequências, como, por exemplo, o DDT era relacionado com partos prematuros
ele podia ficar no organismo ele pode, né, ficar no organismo por 30 anos. Ele foi proibido nos anos 70 por causa disso. Ele já foi encontrado no leite materno humano. Ele causa danos no sistema nervoso e problemas respiratórios. E em 2005, o Brasil acabou assinando a Convenção de Estocolmo sobre os poluentes orgânicos persistentes, que são esses poluentes orgânicos que não são biodegradados, que permanecem no organismo por tempo indeterminado, sendo assim proibindo o uso de DDT. Outro conceito importante da relação humano-meio ambiente é a inversão térmica e chuvas ácidas. A inversão térmica é um processo natural que acontece em dias frios. Numa situação normal, o ar quente, por ser menos denso, ele sobe e o ar frio desce, gerando uma circulação de ar, um movimento de convecção de ar. Acontece que em dias frios, massas polares de ar se situam aqui embaixo dessa ar quente, acarretando um problema de circulação de ar. Então, é um processo natural, em momentos frios do inverno, normalmente, bolsas de ar frio se fixam embaixo desse ar quente, impossibilitando a circulação de ar. Acontece que em cidades muito poluídas, como por exemplo São Paulo, esse ar frio que fica armazenado, que fica preso embaixo dessa camada de ar quente, que não circula, também faz com que a poluição do ar, que já é alta, não circule. Então, por exemplo, São Paulo, esse ar frio aprisiona todos os poluentes ali embaixo, por não conseguir circular, porque como ele é mais denso que o ar quente da camada de cima circula com o ar frio da camada de cima, mas o ar frio da camada bem embaixo, bem rente ao solo, não circula, armazenando e fixando todos os poluentes ali embaixo, o que causa um problema respiratório muito grande, uma qualidade de ar muito ruim. E imagens como essas aqui. A chuva ácida é outro problema acarretado pelo ser humano, onde a queima de combustíveis fósseis liberam gases, como por exemplo SO2 e NO2, que em contato com a água nas nuvens gera ácidos e quando precipitam, chovem na forma de chuva ácida. E aí destroem florestas, destroem construções humanas, alteram o pH das águas e matam seres vivos. Outro conceito é a eutrofização. A eutrofização acontece quando existe um grande acúmulo de matéria orgânica na água. Esse acúmulo de matéria orgânica pode ser causado por uma grande liberação de matéria orgânica ativa, como por exemplo o esgoto humano. Os humanos que liberam o esgoto na água causam uma grande quantidade de matéria orgânica dentro dessa água. Ou pode ser causada por processos naturais, uma morte de peixes, uma morte de seres vivos naquela região. Mas a diferença é que nos processos naturais, essa eutrofização é um processo extremamente lento e gradual. Quando é um processo com a ajuda do ser humano, é um processo rápido e muito instantâneo. Mas esse acúmulo de matéria orgânica, então, acarreta em uma proliferação de algas unicelulares, formando um biofilme de algas em cima da água. Esse biofilme impede com que a luz penetre, impedindo, então, a fotossíntese dos organismos abaixo dessa camada de biofilme. Impedindo a fotossíntese, não tem oxigênio na água. Se não tem oxigênio na água, os seres aeróbicos que precisam do oxigênio acabam morrendo, aumentando ainda mais a quantidade de matéria orgânica do ambiente, dificultando ainda mais a passagem de luz solar pela água, e assim sucessivamente. Então é um processo em cascata. A hora que começa a acontecer é muito difícil interromper, principalmente se for ocasionado por seres humanos. Mas nem tudo são coisas ruins. Existem algumas coisas boas
que podemos tirar dessa relação humano e meio ambiente, como, por exemplo, o controle biológico de pragas. A herbivoria, ela é um processo natural que acontece na natureza, onde um herbívoro se alimenta de folhas. E no nosso sistema de produção agrícola, nós produzimos uma grande quantidade do mesmo espécie, do mesmo alimento, do mesmo produto em grande escala num território muito grande. Isso acarreta em uma predação muito forte, porque se você faz uma monocultura, né, você tira todos os predadores naturais daquele indivíduo que está comendo o que você está plantando. Então, não tem competição, não tem predação, ele tem uma vasta quantidade de alimento, ele se reproduz muito rápido e acaba muito rápido com a sua plantação. Por isso, utilizamos pesticidas. Mas como eu falei anteriormente, no primeiro conceito da magnificação trófica, alguns pesticidas não são eliminados pelo corpo, não são eliminados por nenhum organismo e acabam acumulando ao longo das cadeias tróficas. E isso é extremamente prejudicial. Então, uma solução muito inteligente é o controle biológico de pragas. Aqui eu trouxe um exemplo, que é a predação dos pulgões por joaninhas. As joaninhas naturalmente se alimentam de pulgões e uma estratégia para combater a predação de pulgões em hortaliças, como a alface, por exemplo, é introduzir as joaninhas, que são predadoras naturais desses pulgões, diminuindo muito a necessidade de agrotóxicos. Outro exemplo é o parasitismo de vespas em lagartas. Essas lagartas de borboleta se alimentam das folhas e essas vespas parasitam a lagarta ou os ovos da lagarta, assim impedindo com que a lagarta se alimente das folhas. Esse é um outro exemplo. Esse fungo que parasita esse insetinho que come a broca do café. E é isso. Muito obrigada por ouvirem. Espero que tenha sido uma boa aula.